Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente com a nossa aula 1 aí do regime jurídico, que é o Estatuto do Servidor de Miracema, tá? Você que vai fazer o concurso de Miracema, esse conteúdo está aqui no seu edital, na parte aqui, ó, de legislação específica, tanto para nível médio como para nível superior, tá? Lembrando, galera, que aqui na sua questões de concurso você pode montar o seu combo, tá? Então, por exemplo, pô, Thiago, eu quero 50 questões da língua portuguesa, 50 questões de informática, eu já tenho raciocínio lógico, não precisa, legislação, 50 questões de cada, entendeu? Então você pode montar seu combo, tanto completo, né, língua portuguesa, conhecimento de informática, raciocínio lógico e a parte específica do cargo. Então você pode montar seu combo, tá? Se você quiser solicitar, meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo. E aí você pode solicitar o combo de questões, tá? Então você pode solicitar 50 questões da língua portuguesa, 50 questões de matemática, 50 questões de informática, da legislação específica. Então você pode montar seu combo, a gente prepara, né? Deve levar aí uns 3 ou 4 dias, a gente prepara e manda para você, tá? Nós somos a única empresa que faz isso por você aqui no YouTube, na internet inteira, que eu nunca vi isso acontecer, tá bom? Beleza, a gente tem aqui já na descrição o link para você obter a compra da lei orgânica, né, do Estatuto do Servidor e da lei 796, né? Você tem aqui a lei complementar 813 e a lei 796, que é o Estatuto do Servidor, tá? Então você pode comprar os 3 separados ou os 3 no combo, que sai um valor mais barato, beleza? Então hoje a gente vai começar a nossa aula 1 do Estatuto do Servidor de Miracema. Lembrando o seguinte, se gostar desse conteúdo, deixa a sua curtida, deixa também o comentário aqui embaixo, fala a cidade de onde você está falando, para a gente saber até onde a nossa informação está chegando, e se inscreve no canal para receber sempre as notificações quando a gente postar uma aula nova, beleza? Show de bola! Então vamos seguir aqui com a nossa aula 1 de hoje. Então vamos dar seguimento aqui, a gente vai falar das disposições preliminares. Esse artigo 1, galera, ele geralmente não cai em prova, né? Eu só vou ler aqui só por uma questão de formalidade, beleza? Então essa lei, ela altera disposições do regime jurídico dos servidores públicos civis no município de Miracema, das autarquias e das fundações municipais. Deixa eu colocar maior aqui para você enxergar melhor. Então, regime jurídico, o que é regime jurídico? Só para a gente pegar um apanhado geral. Regime jurídico é um conjunto de regras e princípios que determinam os direitos, os deveres e obrigações dos servidores públicos. Então isso pode incluir coisas como salários, benefícios, horas de trabalho, licenças, processos disciplinares, entre outros. Beleza? Aí aqui no artigo 2, para efeitos desta lei, servidor público é o quê? É a pessoa legalmente investida em cargo público, em caráter efetivo ou em comissão. A gente, no decorrer das aulas, a gente vai... sempre o estatuto ele vai repetindo as informações, então você vai estar sempre ouvindo cargo efetivo, cargo em comissão, servidor público. Isso aqui ele está fazendo um apanhado geral para você entender, né, todo o conteúdo mais abaixo, tá? A gente só está fazendo aqui um apanhado geral, beleza? Então, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. O cargo, para ser criado, ele precisa de uma lei para ele ser criado. Então, por exemplo, se você está fazendo concurso para assistente administrativo, esse cargo ele foi criado por lei. Por isso que um servidor público é uma pessoa legalmente investida nesse cargo, porque existe uma lei prévia que foi estabelecida para criar esse cargo, para depois dessa lei existir, esse cargo entrar em execução, né? Ele existir de fato, e aí depois você fazer o concurso e participar, né? Ser um servidor público nesse cargo. Então por isso que fala que servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público,
beleza? Em caráter efetivo ou em comissão. Efetivo é aquele cargo que você faz concurso público, né? Você vai lá, faz a prova, passa na prova, aí você é nomeado, depois você entra, né? Pega a sua posse lá em nome de Jesus, você assina a sua posse lá, seu termo de posse, depois você entra em exercício, entra no estágio probatório, depois de 3 anos você ganha sua estabilidade. Então o cargo efetivo ele está muito ligado à estabilidade. Não quer dizer que você vai ganhar estabilidade, né? Mas se você passar por todo esse processo, porque assim, passou no concurso, foi nomeado, você tem um prazo para entrar em posse. Se você não entrar em posse, você é exonerado do cargo, entendeu? Tem um prazo para entrar em exercício, você ainda vai passar pelo estágio probatório, que são 3 anos. A gente vai explicar tudo isso aqui no decorrer das aulas, tá? Então, o efetivo está muito ligado à estabilidade, está muito ligado a concurso público. Toda vez que você vê a palavra efetivo, significa que a pessoa fez um concurso público para poder adquirir depois a estabilidade, beleza? O cargo em comissão é aquele cargo de assessoramento, chefia, né, que é de livre nomeação e livre também exoneração. Então você é livre para ser nomeado, ou seja, não precisa passar por um concurso público, mas você também não tem a estabilidade igual ao cargo efetivo, né? Você tem ali, você pode ser exonerado a qualquer momento, pode ser retirado lá do cargo a qualquer momento, beleza? Então essa é a diferença de efetivo e comissão. Provavelmente a gente ainda vai explicar melhor, né? Ainda vai ser explicado melhor mais para frente o que significa esses dois, com mais profundidade, né? Então aqui no artigo 3, cargo público é a unidade de ocupação funcional permanente e definida, preenchida por servidor público, com direitos e obrigações estabelecidos por lei, né? Aqui no artigo 3, deixa eu colocar maior aqui para você enxergar melhor. Então aqui no artigo 3, cargo público é a unidade de ocupação funcional permanente e definida, preenchida por servidor público com direitos e obrigações estabelecidos em lei. Então vamos por partes, né? Então, de acordo com essa definição, cargo público é uma posição de trabalho específica dentro de uma organização governamental. Existe a unidade de ocupação funcional, está aqui na primeira parte da frase, né? Unidade de ocupação funcional significa que cada cargo público tem um conjunto específico de funções e responsabilidades associadas a ele, permanente e definida. Então isso indica que o cargo público é uma posição estabelecida e contínua dentro da organização. Não é temporário ou variável, mas tem um escopo e uma descrição de trabalho claramente definido. Mas, Thiago, você não falou que cargo em comissão é um cargo que não que ele é praticamente temporário, né? Que ele não é permanente. Então, não confundir cargo público com cargo em comissão, né? Por quê? O cargo ele tá se referindo ao cargo, né? Ele está se referindo aqui ao cargo e não ao servidor público. O servidor público ele pode ter um cargo público que não é permanente, que não é contínuo, mas o cargo em si ele é permanente. Então, para você não confundir, beleza? Então, assim, o cargo em comissão, por definição, é um cargo de confiança preenchido por nomeação, para a gente entender. Geralmente para posições de liderança, assessoramento. Então, isso significa que, embora o cargo em comissão possa existir de forma contínua dentro da organização, a pessoa nomeada para o cargo pode ser removida a qualquer momento, né? Então, isso é diferente de um cargo efetivo, onde o servidor público tem estabilidade após o período de estágio probatório. Então, enquanto o cargo em comissão pode ser permanente, a ocupação do cargo pelo indivíduo, né, é por natureza temporária e sujeita à mudança. Então, não confundir, tá? Aqui a gente está falando do cargo em comissão, do cargo em si, e não
da natureza, né? Do cargo, a ocupação do cargo pelo indivíduo, tá? Então não confundir essa parte aqui, tá? Para não, a gente vai explicar isso aí com mais detalhes mais para frente, para você não se confundir. Preenchidas por servidor público, né? Preenchidas por servidor público. Então, é permanente definida, preenchida por servidor público. Então, isso significa que um cargo público é ocupado por um indivíduo que foi legalmente nomeado como servidor público, seja através de concurso em caráter efetivo ou por nomeação em comissão, tá? Com direitos e obrigações estabelecidos em lei. Então isso indica aqui que os direitos e deveres do indivíduo ocupando o cargo público são determinados pela legislação. Isso pode incluir coisas como salários, benefícios, horas de trabalho, responsabilidades de trabalho, entre outros. Então, o cargo público é uma posição de trabalho específica dentro de uma organização governamental ocupada por um servidor público com direitos e deveres claramente definidos por lei. Aí vem a função pública, que é o conjunto de atribuições, né? Não confundir função pública com cargo público. É um conjunto de atribuições por sua natureza ou sua condição de exercício não caracteriza cargo público e são cometidas a detentor de função pública nos casos de forma prevista na lei. Por exemplo, um mesário, ele tem uma função pública. Isso não significa que ele tem um cargo público. A função do mesário é que é temporária, né? Não caracteriza ali um cargo público. Então, são de natureza temporária, né? Então, função pública, ela tem a diferença do cargo público é essa, né? Que a função, ela tem ali, ela tem também um conjunto, né? De atribuições, né? Envolve uma variedade de tarefas, responsabilidades, não caracteriza cargo público. Então, isso indica que as tarefas ou responsabilidades de uma função pública são distintas de um cargo público. Então, isso pode ser devido à natureza das tarefas, beleza? Então, cargo público é diferente de função pública. E mesário é um exemplo de uma função pública, beleza? Então, os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros, pode ser tanto brasileiro nato como brasileiro naturalizado, né? São criados por lei. Ó, tá vendo que eu falei que o cargo público, para existir, foi criada uma lei para que ele existisse, né? Com denominação própria, ou seja, a denominação aqui é o nome do cargo. Assistente administrativo, professor e assim vai, tá? A denominação é o nome do cargo. E vencimento, vencimento é o salário. Tá? Não confundir vencimento com remuneração, que a gente vai falar mais para frente também. Vencimento basicamente é o seu salário seco, sem nada. E remuneração já envolve, né, os adicionais, né, adicional noturno, hora extra, enfim. Então, vencimento está muito ligado a o seu salário seco, sem nenhum acréscimo, pagos pelos cofres públicos. Então, quem paga o seu salário é o governo, né? Quem paga o salário é a prefeitura, é quem paga seu salário, se você for da prefeitura, se você for estadual, se você for federal. Então, são os cofres públicos que pagam o seu salário, beleza? Os cargos públicos de provimento efetivo da mesma denominação e para cujo exercício se exige a mesma escolaridade são agrupados em segmentos. Segmentos de quê? De classe, e estes organizados em carreira. Então essa parte aqui, ela é importante, né? Então, um cargo de provimento efetivo é um cargo que é preenchido por um servidor público que passou no concurso público, né? Beleza. Então, os segmentos de classe se referem a grupos de cargo que são semelhantes em termos de responsabilidades e requisitos de escolaridade. Então, por exemplo, todos os professores do ensino fundamental podem ser agrupados em um segmento de classe, enquanto todos os professores do ensino médio podem ser agrupados em outro. Então, quando ele fala das carreiras,
refere-se a caminhos de progressão dentro do serviço público. Então, por exemplo, um indivíduo pode começar como um professor de ensino fundamental, avançar para um professor de ensino médio e, eventualmente, se tornar até um diretor de escola. Então, cada um desses passos seria considerado um cargo diferente dentro da mesma carreira. Beleza? Show de bola. Os cargos públicos de provimento em comissão são de recrutamento amplo ou limitado e serão preferencialmente estabelecidos como de recrutamento limitado. Beleza? Então, aqui o recrutamento amplo significa que o cargo está aberto a qualquer pessoa que atenda os requisitos do cargo, independente de serem ou não servidores públicos existentes. E o recrutamento limitado significa que o cargo está aberto apenas a um grupo específico de pessoas, geralmente servidores públicos existentes. Então, quando ele fala que serão preferencialmente estabelecidos como de recrutamento limitado, ele está dizendo que o recrutamento limitado indica que sempre que possível esses cargos são preenchidos por servidores públicos já existentes. Então, então aqui é importante a gente notar que, embora os cargos em comissão possam ser preenchidos por servidores públicos existentes, eles são, por definição, cargos de confiança e os indivíduos nomeados para esses cargos podem ser demitidos a qualquer momento, né? Então, é isso que significa o cargo em comissão. Tá vendo que ele sempre vai repetindo as informações, fica muito mais fácil da gente aprender. Então, os cargos em comissão são de livre nomeação aqui, ó, e exoneração. Então, você pode ser nomeado livremente, mas pode também ser chamado embora, ser, expulso, ser exonerado, sem nenhum, não tem ampla defesa, não tem nada. Você vai lá e é demitido, Você é exonerado do cargo. O efetivo, existe a demissão também se você tiver um cargo efetivo, também existe a possibilidade de você ser demitido, Claro que isso vai envolver uma série de fatores. Para você ser demitido num cargo efetivo, você tem que passar por um processo administrativo, você tem direito à ampla defesa, até você ser demitido do cargo. Se você fizer uma coisa muito grave, por exemplo, você bateu no seu chefe, eu espero que isso não aconteça nunca, Aí você bateu no seu chefe, aí vai ser apurado esse ato, pela própria administração pública, vai ser apurado para verificar se foi legítima defesa, para verificar se houve, Aí, se você for inocentado, você volta para o seu cargo normal, como se nada tivesse acontecido, ainda recebe tudo retroativo, tá? Então, essa é a diferença. O cargo em efetivo, você pode ser demitido. Claro que é muito mais difícil você ser demitido num cargo efetivo do que num cargo em comissão. Cargo em comissão, por exemplo, mudou lá o governo, Saiu o PT, entrou outro partido. Então, aquelas pessoas que estavam lá, em cargo em comissão referente àqueles políticos, vai todo mundo embora. Todo mundo não tem direito a nada, vai com a mão na frente e outra atrás, Então, essa é a diferença entre cargo efetivo e cargo em comissão. Os cargos em comissão de recrutamento limitado, que a gente já aprendeu, que é aqueles preferencialmente para servidores já existentes, são providos por servidor público. Então, ele acabou de explicar o que a gente aprendeu. Beleza? Então, hoje a gente fica por aqui, a gente só está iniciando. Daqui a pouco a gente volta com mais aulas. E obrigado pela atenção de todos. Deixa o comentário, deixa o like e também se inscreve no canal para receber as notificações. Beleza? Muito obrigado pela atenção, aquele abraço e tchau!